Meu amigo, chegamos agora no último assunto da nossa topografia de campanha. Sim, você está quase se despedindo das videoaulas. Hoje veremos representação do relevo na carta. Nosso objetivo será identificar na carta representações adotadas para diversas formas do relevo. Para tanto, sumário será generalidades, curvas de nível, determinação de cotas e identificar formas do relevo. Por fim, uma conclusão. Elevação e terreno são importantes fontes de informações militares. Então, informações militares, é isso que a gente consegue descobrir. Elas afetam as decisões do comandante de determinada tropa, principalmente no tocante ao seu movimento, deslocamento, limitações do caminho, velocidade, facilidade e dificuldade de ataque e de defesa. Olha esse exemplo aqui. Vamos supor que a minha tropa esteja aqui, neste ponto alfa. Como é que eu faço para chegar até o outro lado do rio? Ou melhor, vamos para o Brasil aqui, ó. Porque o lado de cá que é Brasil. Tô aqui no Brasil e quero chegar no ponto delta, quero chegar lá no ponto alfa. Por onde eu vou? Eu vou ver por onde vou a partir do meu estudo da carta. Eu tenho que ir para um lugar que seja plano, mas não seja alagadiço. Aí tem que planejar atravessar o rio até chegar num lugar que não tenha muita cota e chegar no meu ponto. Então é planejamento. As curvas de nível a gente já conhece pelo trabalho com a carta, mas vamos enxergar ela na figura aérea. Então são métodos para identificação do terreno e elevação das cartas. Com ela a gente consegue fazer o estudo do terreno quanto à praticabilidade, trânsito, escolha da melhor via de acesso. Olha, por exemplo, a comparação aqui dessa carta. Aqui está a cidade de Alecrim. E aqui na figura aérea, aqui, cidade de Alecrim. Aqui estão essas minhas curvas de nível. Olha o desenho aqui que eu vou encontrar lá também. Olha o desenho das minhas curvas de nível mais acentuadas. E olha aqui também o desenho que a gente vai ver agora. Olha aqui o desenho das mesmas curvas de nível. Só que aqui no terreno, perceba como a gente consegue encontrar no terreno exatamente o que a gente vê na carta. É para isso que serve. Para determinar a cota, ou seja, a altitude de um ponto, cota é altitude. É a partir do nível do mar. Isso é uma altitude. Nós temos que analisar as curvas de nível. Cada curva, se elas estão muito próximas, é mais íngreme. Se estão muito afastadas, é menos íngreme. E as curvas têm uma numeração. Essa numeração vai delimitar a sua altitude. Por exemplo, olha só, 50 metros é a mais baixa, 60 é mais alta, 60 é mais que 50, 70 mais alto ainda. E o pecote, o ponto de cota, o mais alto, está aqui, 80 metros. Então, entenda as curvas de nível. A equidistância, ou seja, a distância entre uma e outra, distância igual entre uma e outra curva de nível, ela está aqui na carta. Lá embaixo na carta diz equidistância das curvas de nível, 10 metros. Essa informação é importante. Quando for uma carta de 1 para 25 mil, ela vai ser de 10 metros. Quando for para 1,50, 20. 1 para 100, 50. Essa é a distância entre uma curva de nível e outra curva de nível. A distância em altitude de uma curva de nível e outra. Quanto mais íngreme for o terreno, mais próximas vão estar as minhas linhas. Olha aqui essas linhas aqui. Elas estão uma próxima da outra. Está muito íngreme. E olha essa aqui. Uma afastada da outra. Ou seja, menos íngreme. Aqui estava muito íngreme porque elas são muito próximas. E no outro exemplo, pouco íngreme porque elas estão afastadas. Isso é um exemplo de uma encosta plana, que é reta a descida.
Agora ela pode ser côncava, ou seja, ter um círculo, um arco. Círculo não, ela é ser arqueada. Olha essa representação aqui embaixo, ali em cima na figura. Quando se torna mais íngreme, aqui as curvas de nível estão mais próximas. No entanto, ela era arqueada, porque aqui na ponta essa curva de nível também estará arqueado. E aqui na encosta convexa também é uma curvatura que existe, e quanto mais distante forem essas minhas curvas de nível, mais suave vai ser essa descida, e mais próximas forem essas curvas de nível, mais íngreme vai ser essa descida. Entenda isso aqui. Olha aqui na minha carta esse exemplo do que eu estava falando. Aqui embaixo à esquerda. Essas curvas de nível estão próximas uma da outra. Significa que é um terreno extremamente íngreme, inclinado. Agora olha aqui esse outro exemplo. Uma curva de nível, outra curva, estão longe uma da outra. Então isso aqui é plano, porque elas estão longe uma da outra. E esse aqui é íngreme, porque estão perto uma da outra. Olha a numeração das curvas de nível também. Olha aqui à esquerda, esse 300 aqui. Ele significa que toda esta linha aqui tem 300 metros de altitude. Como é que a distância dessa carta, que é de 1 para 25 mil, estou passando essa informação agora, ela é de 10 metros, porque eu sei que de 1 para 25 é 10 metros. Então significa que se essa linha aqui, que eu estou botando agora de amarelo, se essa linha aqui, ela tem 300 metros, uma linha mais perto do pecote vai ter de 10 em 10 metros, ou seja, essa daqui tem quanto? 310 metros. Para o ponto de maior cota tem 319. E esse ponto de maior cota sim não tem lógica, pode ser qualquer número de distância da anterior. Agora, se eu vou baixando, olha uma curva de nível abaixo da 300. Qual que é? Se é com distância 10 metros, esse aqui é 290. Agora, mais uma para baixo. Ela é quanto? 10 metros, 280 e assim por diante. Isso aqui tudo é muito importante. Eu quero que você perceba uma última coisa. Quando as linhas estão mais espaçadas, olha ali as linhas espaçadas, eu geralmente estou numa planície, como esse caso aqui. E quando elas estão mais íngremes, com certeza eu vou estar numa cota, um morro ou algo do gênero. Como identifico agora as formas de relevo? A linha mais alta de uma cota eu chamo de linha de crista ou linha de festo. Olha aqui o exemplo nas curvas de nível. A linha de festo ou linha de crista é essa aqui que passa exatamente bem em cima da cota, independente de como elas forem. Aqui, a muralha da China é um exemplo em que a linha de festo ela estava, ou linha de crista mais conhecida, estava exatamente em cima das cotas, na parte dominante. Olha nessa carta aqui à direita agora. A minha linha de crista está aqui, na parte mais alta dessa minha cota. Mais alta, que eu tenho dominância. A linha de crista militar, qual que é a diferença da linha de crista militar para a linha de crista normal? A linha de crista normal era toda a parte da cota que ela era mais alta, toda a parte. A linha, mas essa parte aqui ela é linha de crista, depende se essa forma aqui ela tem continuidade ou não. Se aqui for só uma planície, não. Agora, se ela continuar aqui com morro, eu posso dizer sim que continua a linha de crista. Mas aqui eu estou vendo a linha militar. O que é a linha militar? É a parte da linha, é a linha onde ela existe dominância sobre o restante da linha. Então essa parte que ela tem dominância, ela está mais alta. Até aqui, ó, é a linha de crista, e até aqui é a linha de crista, porque daqui para baixo e dali para baixo eu não tenho mais dominância sobre alguém que esteja em cima. Então a linha de crista militar é aquela que tem a parte mais alta da cota e que tenha dominância sobre o inimigo. Tenha comandamento. A linha de fundo ou talweg
onde vai passar o rio, geralmente, ó, a linha de fundo ou talveg. É a parte que se encontram duas cotas que vão estar com as curvas de nível bem juntas uma da outra, onde se encontram duas e geralmente forma no talveg ou linha de fundo um curso d'água. Olha só, aqui eu tenho um curso d'água. Por que tem esse curso d'água? Por que isso aqui é um talveg? Olha aqui quantidade de curva de nível que está próxima uma da outra, tudo próximo uma da outra. Nos dois lados, curva de nível próxima uma da outra. Então, eu formo um talveg no meio. Mais uma forma do relevo é o espigão, que é essa vertente íngreme e uniforme. Ó. A diferença de uma linha para outra em formato não existe, mas ela é íngreme. Ó, ela é uma descida. E existe um ângulo com curvas cuneiformes, ou seja, em forma de cunha pontuda. Esse é o espigão. E aqui à direita na minha carta tem um exemplo de espigão. Olha aqui como é pontudo. Olha aqui, pontudo e uniforme. Então isso aqui é um espigão. É como se fosse um pontão do morro. Já a garupa, ela é uma forma abaulada. Olha só, ela é arredondada, arqueada. E a curva de nível forma este formato aqui, ó, faz esse formato aqui, que ela é arqueada. Olha um exemplo aqui na minha carta, arqueada, arqueada e arqueada. Isso é a garupa, garupa. As vertentes são convexas. Já o esporão é quando eu tenho mais de uma cota unida. Olha aqui como eu tenho na direita uma cota unida com outra cota. E essa aqui continua, inclusive, não há problema. Uma cota unida com outra cota. Duas cotas, pelo menos, unidas. E aqui estão os picotes delas. Duas cotas unidas. Elas vão formar esta forma do relevo aqui que estamos vendo nas gravuras. Isso aqui é muito importante para a prova. E elas têm curvas de nível, têm altitudes que são equidistantes a depender da carta que estão utilizando. A linha de crista, ela tem uma inflexão, e isso é um dado importante também. O que é uma inflexão? Olha aqui no meu desenho de cima. Aqui está a linha de crista, e ela dá uma baixada, depois sobe de novo. Essa baixada aqui é uma inflexão, é algo que caracteriza o esporão. E essa parte que baixou aqui eu chamo de colo. Colo não, de calo, tá? De calo é a parte que faz a inflexão no esporão. Agora a colina, ela é muito parecida com o esporão. A diferença é que não existe esse calo no meio. Então é quase que uma cota só, quase uma só. Mas eu tenho alguns outros pontos mais altos. Contudo, não tem um decidão, mas é uma cota. Então aqui em volta tem que ter as linhas, as curvas de nível bem próximas uma da outra, senão não é cota e não é colina. O mamelão, muito se fala em formas mamelonares. Olha na figura aqui, é essa forma aqui arredondada para cima, porque ela é mamelonar, forma de melões, mamões, qualquer coisa que você queira nesse formato aí, seja criativo. Então aqui eu tenho uma cota arredondada. E aqui na carta também, olha só a cota arredondada, bem íngreme inclusive, mas arredondada e é uma só, não é uma ligação de cotas, senão não seria um mamelão. O pico, como o próprio nome diz, é parecido com o mamelão, a diferença é que ele é muito mais íngreme, é um pico mesmo, é bem pontudo e íngreme. E as curvas de nível elas vão ser próximas umas das outras, mas a cota que vai ter lá no meio ela vai ser muito alta mesmo. É difícil às vezes identificar esses pontos na carta, mas aqui eu vejo que tem 632 o Morro do Pinguim em altitude, ou seja, é muito alto. Isso aqui eu já posso dizer que é um pico, porque é muito alto mesmo.
com um pecote no meio. E o vale? O vale é formado por duas vertentes com sistemas de declives convergentes no mesmo talveg. O talveg é a forma do relevo, tá? Que é quando duas morros íngremes se unem. Já o vale é mais a caracterização da região, a região onde passa um rio, onde tem uma vegetação geralmente intensa, não necessariamente, mas geralmente. Então é a região. E a ravina, ela é a formação de grandes buracos de erosão causado pela chuva e intempéries em solos onde a vegetação é escassa. Pode ser então que não tenha chovido, mas tem uma ravina. Sim, claro. Às vezes pode parecer que não desmoronou, não teve intempérie nenhuma, mas é porque passaram dezenas de anos e a vegetação já tomou conta. Mas a ravina é uma parte tem uma depressão no terreno. O nó de crista é o que? É uma reunião de várias linhas de festo no topo de uma elevação. As linhas de festo, então é a linha mais alta. Se eu passar em vários morros com linhas mais altas é o meu nó de crista. A ravina, elas correm de alto a baixo da elevação. Isso é uma coisa meio óbvia. A ravina ela vai estar de cima para baixo na minha elevação. E as curvas de nível são mais internas sofrem as mesmas inflexões das demais. Essa é a melhor forma de identificar o nó de crista. Não se preocupem com este aqui, não se preocupem com este daqui. Agora, este último é a melhor forma de identificar, porque essas linhas aqui, ó, elas seguem o mesmo formato, ó. Seguem o mesmo formato. Todas as minhas cruzes de nível têm o mesmo formato. Isso é um nó de crista. Já o nó topográfico, as ravinas não atingem o topo da elevação, não chega até lá em cima, e a curva de nível é mais interior, terá sua sinuosidade discordante. Diferentemente do nó de crista, a do meio aqui ela foi quase redonda, e as demais parece uma amoeba aqui, ó, ou uma ameba. Elas têm outros formatos a curva de nível. Essa é a diferença do nó topográfico, que as curvas têm formato diferente, e nó de crista, que as curvas têm formato igual uma das outras. Concluindo a nossa matéria, então, um assunto que é fácil também, mas tem que decorar essas formas, tem que entender para lembrar, tem que saber no dia da prova. De preferência, como a gente aprenda. Não é tão simples se ele tem dificuldade de memorização, mas é apenas papirar, não precisa aprender a calcular nada. Foi um prazer, então, esse tempo que pudemos estudar juntos no ensino à distância. Espero que continue aproveitando as videoaulas para papirar para a prova, que não tenham simplesmente esquecido as videoaulas, e boa avaliação.